Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital Systems, Imobiliária Terra Boa, Francar Motos, Berwanger Contabilidade e Despachante Roberto, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados e Confecções, LM Projetos, Grisote Vidros e Alumínios, Sicredi e Intersul Estofados. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626. Muito boa noite, você internauta ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Hoje é um dia muito especial para Estúdio A, estreia do novo programa Estúdio A Entrevistas, onde vamos trazer personalidades da nossa cidade e região para bater aquele papo, conversar sobre a história, sobre o empreendedorismo, sobre o turismo, sobre vários temas relacionados na nossa sociedade. E o Estúdio A Entrevista de hoje, a estreia com Jacó Klagenberg, já está aqui no estúdio conosco. E nesse momento é hora de você curtir e compartilhar a nossa página para seus amigos, familiares e todos poderem estar assistindo o nosso programa. E quem preferir também pode assistir pela Smart TV através do YouTube no canal da Estúdio A Santa Catarina. No YouTube também se inscreva, marque as notificações, ative o sininho, que assim que o programa inicia, o YouTube e o Facebook informam vocês. Então curta, compartilhe o canal, que é bacana. Então, Jacó, na noite de hoje, programa de estreia, programa de entrevistas, foi um prazer imenso para mim poder estar trazendo o senhor aqui para contar muita história e com certeza histórias bacanas aí para o nosso público. Boa noite, Jacó. Boa noite, Gustavo. Boa noite, ouvintes. Vocês que estão no YouTube ou no Face olhando nós, é grande satisfação que estamos aqui. E com grande orgulho que nós tivemos, chegamos a Itapiranga em 1966. Jacó, para começar, onde é que veio, de onde é que era o garotinho Jacó Klagenberg? Jacó Klagenberg é natural de Osório, Rio Grande do Sul, e viemos para ir a Guaraciaba. Aí a minha afinada mãe ficou doente em Frederico Westphalen, aí ficou hospitalizada, e meu pai era salameiro, sabia fazer salame do bom e tudo mais lá, e aí foi trabalhar, na época era frigorífico Santo Antônio. Em Frederico, isso? Em Frederico Westphalen. Então vocês compraram terra em Guaraciaba, saíram de Osório para Guaraciaba, mas não chegaram ao destino. O pai, na época, tinha comprado 3 colônias.
né? Porque nós éramos em 13, na época éramos em 13 irmãos. Então né? comprou uma colônia para cada Uma colônia um. para cada um, né? E ele ficava administrando. Então, na época, ele pensou em fazer isso, mas como a finada mãe ficou doente, então ele chegou e reuniu nós 3 filhos, que nós não éramos grandes. Eu tinha 6 anos, né? E aí, então, ele chegou e disse, olha, nós vamos ficar aqui, porque a mãe não está boa e o médico disse que não é para viajar. Então foi uma parada forçada pela doença da tua mãe em Frederico e acabaram ficando lá. Acabamos ficando em Frederico. E daí, então, o pai trabalhava no frigorífico, depois os Damo compraram o frigorífico Santo Antônio, que era do Zampronha, de Porto Alegre. Eles compraram o frigorífico e aí meu finado pai continuou de salameiro. E o senhor também começou o teu trabalho com que idade e também já no frigorífico? No frigorífico eu era pregador de caixa, não tinha bem 8 anos e comecei a trabalhar pregando caixa. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Hoje, né, Jacó, nem se imagina uma criança de 8 anos estar trabalhando, mas na época já era mais normal isso. Era normal fazer caixa e tudo mais, né? Então tudo direitinho. Precisava ver o capricho que se tinha, porque as caixas vinham tudo cortadas, tudo direitinho nas bitolas certas. Era só você pegar e montar. E a partir de Frederico que o senhor veio para Itapiranga. Como é que foi essa vinda para Itapiranga? Como é que isso aconteceu do senhor vir para cá? Bom, antes disso eu vou falar o seguinte. O frigorífico Damo também abatia boi. Aí eu já era um homenzinho mais ou menos, né? E entrei para dentro da fábrica e comecei a ajudar a matar boi. Aí veio os importadores muçulmanos. Eu não sei do qual é o país, na época que eles eram lá, vamos dizer assim, muçulmanos. Então eram 3. Rezava, um deles rezava numa redoma, virado para o nascer do sol, e o outro degolava o boi, tinha que pegar, não tinha choque na época como tem hoje. Então, na época, também não era esse punção que tem para matar. Então, era uma marretada e o boi caía, descia, né? Largava ele para baixo, levantava pelas pernas e pegava e segurava ele no focinho. E aí esse que trabalhava pegava knife. Knife é uma faca que tem o corte por fora. E ele pegava assim, a gente segurava o boi no focinho e ele cortava as 2 jugular. Mas quem cortava era o muçulmano? O muçulmano. Ele que fazia o corte. Ele fazia o corte. Um rezava, um trabalhava e um sentava descansando. Então, o corte, a matança do boi para eles tinha que ser nas mãos do muçulmano. Nas mãos dele, dos muçulmanos. E tinha uma coisa, vocês que estão ouvindo, que estão vendo, vocês sabem que tem animais que tremem ao morrer. E esse, para eles, não servia porque era possesso. Então, são coisas que a gente, assim, marcam a gente, né? São culturas diferentes, né? Diferentes, outro pensamento e tudo mais. E nós abatia na época 150 boi por dia. Para eles? Para eles, era exclusivamente para eles. E outra coisa mais importante, eles não compravam o traseiro do boi, só o dianteiro. O pescoço, né, as paletas, as costelas e o filé das paletas ali. E a parte traseira traseira era vendida, né? No mercado interno. No mercado interno. E Jacó, de Frederico, então, que nem eu te fiz a pergunta antes, você acabou vindo para Itapiranga. Como é que se deu essa vinda para Itapiranga? Bom, os diretores da época, senhor Lauro Schella, senhor Rudi Brasgerk, senhor Carlir e senhor Vitor Vicente Reis. Desculpa. Eles pegaram e foram visitar o frigorífico do Damo. E eu estava numa mesa injetando pernil.
injetando para pernil, para depois você primeiro injetava uma salmoura especial para fazer o presunto cozido, né? Então primeiro injetava, depois deixava ele injetado, e aí pegava ele, curava, aí desossava, e aí era colocado nas formas, era tirado os músculos, tudo, né? Então era colocado o presunto dentro da forma. Então eles ficaram ali conversando e tudo mais, e aí depois fizeram uma proposta para o Darcy Mariotti, que era um dos diretores do Damo, que levou eles para mostrar o frigorífico. Aí levaram lá e eles então pegaram e pediram para que eu viesse a Itapiranga. Isso era no dia 19 de uma quarta-feira, 19 de novembro de 1966. Aí o senhor veio para cá, conheceu o frigorífico e já bateu o martelo. Eu vim com o então Mauro Vaz. Mauro Vaz me trouxe até Capivara, né? E aí ali me atravessou, na Capivara me atravessaram de cair, que até hoje eu tenho medo de cair, que vim aí na Comercial Scheller, né? Já estavam tudo preparado, o Mauro tinha ligado, aí falou com o Lauro Scheller, aí me pegaram, e aí viemos a Itapiranga, conhecer o frigorífico, isso já era o quê? Umas 2h30, 3 horas da tarde. Aí olhamos o frigorífico e tudo mais, aí ficamos conversando. Aí à noite jantamos na Churrascaria União, não era hotel União, era churrascaria ao lado da rodoviária. Aí jantamos, aí faziam proposta, conversavam e tudo mais, então no outro dia voltamos ao frigorífico, tudo, e sentamos lá no escritório, que era na frente do então hoje refeitório. Na época nós tínhamos refeitório, e ali hoje não é vestiário, sei lá o que é ali, consultório, que tem aquele prédio no meio. Ali então não tinha nada. Embaixo tinha os cinamomos e ali era o escritório, né? Aí então conversamos e tudo mais, e aí eu disse a eles assim, a nossa conversa foi essa. Eu disse a eles que né, eles botassem tudo o que eles queriam que fizesse com os suínos. Aí eles pegaram e anotaram, o Vitor Reis era o escrivão, né, ele era o contador, né, então ele escreveu, anotou tudo, e ele então conversou, ajeitou tudo direitinho. E eu peguei aquilo, li e botei com a minha mão as coisas que eu fazia além daquilo que estava ali. E, para tanto, na época, né, aí conversamos e tudo mais, e eles pediram quanto eu queria. E eu disse, olha, para fazer isso aqui, eu quero 15 salários, que é o preço que o chefe lá ganhava em Frederico, né? E eu ganhava 2 salários mínimos e meio no frigorífico, como subcapataz, e responsável pelo abate de gado, né? Ganhava 2 salários mínimos e meio. Então, eu disse, eu quero 15 salários, né? Aí, não, para aí. Aí eles pegaram e ficaram meio sem jeito e tudo mais, né? Aí conversamos para cá, foi para lá, e mais isso, e mais aquilo e tal. No fim das contas, acertamos para 10 salários. É um belo aumento, né, para sair de Frederico e vir para cá. Um aumento muito bom, E Jacó, né? na época, quando o senhor veio, em novembro de 66, já estava em andamento o abate, já estava funcionando a fábrica, ou ela ainda estava em construção? Não estava pronto, ainda faltava o finado Edvino Reicher, o Ivo que está aí, filho do Edvino, e tudo mais, eles estavam colocando azulejo, ainda faltava colocar uma parte de azulejo na sala de desossa, né? Então você pegou a parte final das obras. Peguei o final da parte das obras, mas éramos para começar em janeiro, no dia 2 de janeiro, né? E aí então não houve condições de começar porque não estava pronto, e também sempre tivemos que pegar, eu fiz todo aqueles relatório de como você corta, o que você faz da carne, como é que você bota,
para ir para a inspeção federal. Tipo os POPs, os procedimentos os padrões? Procedimentos padrões, né? E aí, então, eu peguei e fiz isso, né? Aí eles pegaram. Então, a coisa que mais me doeu, mais me sentiu, que mais me deu problema, foi o seguinte: eram 865 acionistas que tinha no frigorífico. Pessoal daqui, da região, todo mundo botou dinheiro e tudo mais, todo mundo queria ver uma indústria. E aí, então, e os diretores, os cabeças do frigorífico, disseram, ninguém de fora, ninguém que sabe trabalhar, não traz ninguém. Nós fizemos essa indústria para dar serviço para o pessoal daqui de Itapiranga, ou mais tardar, do outro lado do rio. Então, vocês tiveram todo o trabalho de ensinar o pessoal a fazer os cortes, a trabalhar em si num frigorífico. Não podia trazer ninguém para ajudar? Não, que soubesse trabalhar. Tinha o pessoal que sabia, mas como em casa. Matar um porco em casa é diferente no frigorífico, porque no frigorífico você faz uma parte. E cada um faz um pedacinho, né? Então essa é a diferença. Mas deixa eu voltar atrás e te dizer uma coisa. Então, no dia 20 de novembro, eu estive aqui, era uma quinta-feira, sexta fiquei o dia inteiro aqui em Itapiranga, aí no sábado fui a Frederico, peguei o ônibus ali do outro lado e fui para Frederico, e daí segunda-feira eu tinha que acertar as contas, né, para vir na terça, porque tinha que ser apresentado na quarta-feira, que era dia 25, em Itapiranga, e era, na época, Santa Catarina era dia santo de guarda, dia de Santa Catarina. E era dia santo e tinha missa. E como não tinha um lugar para apresentar para os acionistas, então a igreja estava com bastante gente, sempre na época era muita gente em Itapiranga, e isso chamava a atenção da gente, que o pessoal aqui de Itapiranga era católico mesmo. Hoje tem menos gente, é que são mais repartidos, estão no interior e tudo cada mais, comunidade né? tem. Cada comunidade tem as suas, né? Mas precisava ver, e aí pegaram e me apresentaram como o novo chefe da Safrita. Na igreja? Na igreja, para todos, né? E aí eu disse que estava ali para trabalhar, para fazer a empresa movimentar e ter produtos de qualidade. Já colocaram uma pressão, né? No jovem Jacó, levaram na igreja e disseram, esse é o cara que vai tocar a empresa que muitos de vocês têm um dinheirinho investido. O capital investido, teve gente que vendeu terra para comprar ações do frigorífico. Essa é a diferença que deu muito, porque todo mundo queria uma indústria que está aí para nosso orgulho hoje e tudo mais. Hoje, né? E com bastante qualidade, né? Aí, então, eu estive. Então, terminou a missa e tudo mais, e aí me perguntaram assim, um senhor, né, vou omitir o nome de todos para todos vocês, mas é um senhor que eu fica só nos bastidores. Muito prezei, um senhor fora de série, né? E ele chegou e me disse assim, ele era um senhor de idade, e ele chegou e disse, escuta, como é que um guri, que eu falei que eu tinha 22 anos, lá na frente da igreja, lá na frente, do lado do altar, era o finado padre Albino Schwade, bem novinho aí. Ele que estava rezando a missa. E aí eu peguei, né, e disse a ele assim, olha, meu senhor, o senhor não deixa de ter razão, mas nós, jovens, temos que pegar a experiência dos antigos e mostrar que nós também somos capazes de fazer as coisas. Porque quem fez não aprendeu depois de velho, ele aprendeu quando era novo. Então, por isso, nós vamos fazer as coisas assim. Então, temos um compromisso
demonstrar e fazer as coisas. Jacó, aproveita, toma uma aguinha. Vou mandar alguns abraços. Todos sabem que um programa que nem o nosso tem os nossos apoiadores, né? Vocês estão vendo no telão, também no rodapé aqui, né? No rodapé da tela. Mas mandar um abraço especial ao pessoal da UCEF, a UCEF que está com especialização, com inscrições abertas para cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e MBA em Gestão Comercial e Relacionamento, com formação de turmas aqui em Itapiranga. Mais informações, busque junto ao site da UCEF, ucef.edu.br, ou pelo telefone WhatsApp 3678-8700. Pós-graduação é na UCEF em Itapiranga. Um grande abraço aí para o nosso amigo Sadi. West Pneus, Centro Automotivo Multimarcas, um grande abraço aí para o Igor, para o Xandão, para o Paçoca, para toda a turma aí da West Pneus que faz serviços completos para o seu carro, pneu, suspensão, freio, troca de óleo, se precisar trocar o limpador de para-brisa, enfim, uma gama vasta de produtos, de serviços que você encontra. Deixa seu carro lá, com certeza estará em boas mãos. Revisão completa é na US Pneus. Grande abraço aí pro pessoal. E a Imobiliária Terra Boa, um abraço pro Milton Simon, também pro nosso amigo, me escapou o nome do Borchardt, da Dali lá, o Valdir, meu Deus do céu, Valdir, Borchardt e o Milton Simon. Matriz aqui em Itapiranga, filial em São João do Oeste, atua na região extremo oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Compra, venda e intermediação de imóveis urbanos e rurais, terrenos, casas, apartamentos novos e usados. Também administração de aluguéis. Procura Imobiliária Terra Boa na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. Fale com o Milton ou com o Valdir e faça um excelente negócio. Jacó, e como é que foi esse início, então, da Safrita, quando iniciou a produção? Em números, como é que era o abate, quantos animais eram abatidos, como é que foi esse princípio da empresa? Não, antes disso eu vou te dizer o seguinte, Gustavo, eu sofri muito porque eu não falava alemão, não sabia falar alemão e não sei até hoje falar alemão. Então você veja, e na época era falado 90%, 95% era falado alemão em todo lugar. Que era muito forte, né? Até se fosse, no dia, vou contar uma para vocês, no dia 6 de janeiro, tinha o baile de reis, que faziam tiro-alvo, né? Aí fizeram no Clube 7 de Setembro, aí para cima, na rua 7 de Setembro, mais em cima ali tinha o alvo, então eles fizeram tiro-alvo lá e de noite, então, no dia 6 de setembro, ia ter, aliás, 6 de janeiro, dia de reis, tinha a coroação do rei, né, do tiro. E eu fui tirar uma menina para dançar, e ela pediu em alemão se eu falava alemão, eu disse que não, então ela disse, eu não danço contigo. Isso acontece, né? Não, mas olha, voltando ao caso do frigorífico, o negócio é o seguinte, foi difícil. Uma época difícil, e o negócio é o seguinte, o mais difícil foi que os porcos que nós abatemos, na época não se chamava de suíno, era porco, eram criados pelo seu Richard Schroeder, ali de Cotovelo. Eram 23 suínos com a média de 143 quilos. Isso era um absurdo e o pessoal não sabia lidar com o porco. Então, fazer tudo e colocar, pendurar, cortar o porco e ajeitar com cada um. Eu vou te dizer uma coisa, teve horas que deu vontade de desistir. Não, é verdade, né? Então, tudo isso aí a gente sofreu, mas graças ao povo, graças ao pessoal que trabalhou, então eu sempre coloquei na cabeça deles uma coisa, nós temos que ter produto com qualidade.
E o rótulo da Safrita e depois da Frigoaves era qualidade com um toque de classe. Porque o negócio é o seguinte, sempre disse que 99% de nós, consumidores, compramos não pelo paladar, compramos pelos olhos. Se é bem apresentável e tudo mais bonito, a gente vai e compra. Uma embalagem bem feita, um produto embalagem bem cortado. feita, bem ajeitadinho e tudo mais, então aí o pessoal compra. Isso que é o mais importante. E a gente tem que vender, como é carne, carne não tem. Estragou, está estragada. Ela não volta atrás, né? Então não tem como você fazer. Então tem que cuidar bem, fazer as coisas bem feitas. E se tu cortou ela fora do lugar, está cortada. Não tem como você... Não tem como remendar. Não tem como remendar. Não É verdade. Então, e Jacó, começou com porcos, então, com suínos, né? É. E depois que entrou... Quanto tempo depois entrou o abate de aves? Não, aí então começou os suínos. Aí era difícil de vender. Aí, como eu tinha um conhecimento com o seu Atílio Fontana, na época senador Atílio Fontana, e ele estava em São Paulo. Daí o finado Rudy Guerck me pegou aqui em Itapiranga. Ele veio de São Paulo para cá e nós ajeitamos todas as coisas e carregamos um caminhão. Finado Eugênio Verli. O caminhão era da comercial Verlan, né? Um Mercedes 321, um cara chato. Um cara chato, o caminhão. E aí carregamos 6.800 quilos de carne de porco. E aí eu fui com o finado Rudy Guerck de Fusca para São Paulo. E aí fizemos uma visita para o então senador Atílio Fontana, diretor-presidente, dono da Sadia. Aí fomos lá no escritório, aí esperamos. Uma coisa importante, isso eu vou fazer, chegamos lá e eu vi a coisa mais importante que mais me chamou a atenção. As notícias que ele estava lendo o jornal, o senador estava lendo o jornal, as notícias eram grifadas ou passado o pincel atômico do lado do jornal e embaixo até onde era para ele ler. Todas as folhas que tinha para ele ler, então era só aquilo ali. Alguém lia o jornal e só mostrava para ele a notícia importante para ele não perder tempo, porque era uma pessoa muito ocupada. Então veja como é que é, né? Aí depois que ele terminou de ler o seu jornal, aí conversamos com ele, conversei da carne, conversei isso e aquilo, né, e tal. Aí conversamos sobre carne, sobre conservação, tudo. Disse de todo o propósito da Safrita. E aí pegou e nos encaminhou para a Frigobras, que era onde a Sadia industrializava em São Paulo. Aí fomos lá com o caminhão foi lá na Frigobras e lá foi descarregado. E aí, quando descarregou uma parte, ele dizia, ele pode descarregar tudo. Pode descarregar aqui. E aí ele comprou 3 meses, comprou toda a nossa produção. E a Casas da Banha, era uma rede de supermercado, comprou a nossa banha. Porque na época o cheque em branco, pronto, era banha. Banha era o melhor negócio. Hoje, né, não é tanto, mas está voltando a ser, porque realmente eu sempre disse que banha é saúde. A banha por muito tempo ficou, vamos dizer... De lado ou até como culpada de algumas doenças e foi substituída pelo azeite, pelo óleo de soja e estudos mostram que a banha é bem mais saudável do que é. E a questão, então... do frango, quando é que ela entrou? Não, ainda tem mais. Aí começamos no suíno, né? Aí começamos a bater mais, aumentar as quantidades, porque eu tinha me proposto, era 25 porcos uma semana. Depois era 30, depois era 40, depois era 50 na outra semana. E eu fiz isso no primeiro mês. Com o pessoal que eu tinha no frigorífico, eu fiz
100 porcos no primeiro mês. E daí então estava um pouco difícil de a gente pegar e arrumar mercado. Aí o finado Rude contratou uns vendedores e eu fui junto com esses vendedores em São Paulo, ir nas lojas e mostrar onde tinha os mercados. Na época não era supermercado. O único que tinha supermercado era Casas da Banha, que não era supermercado. Dizia supermercado, mas era onde tinha banha, porque tudo era em caixa, e isso era tudo depositada, né? Lá. E você ia lá e comprava e depois botava lá na tua loja para vender, no teu mercado para vender. Então era assim. Então eu comecei a levar, levávamos as carnes e mostrávamos para o pessoal. E todo mundo ficou e todo mundo comprou da nossa carne. A Safrita vendia a carne sempre mais cara do que o pessoal dos outros frigoríficos concorrentes. Até nós conversamos antes da entrevista, nessas visitas que vocês consultavam os clientes para ver os cortes preferidos. Porque o negócio é o seguinte, eu sempre disse uma coisa, disse para o finado Rude, Lauro Scheller, que foi onde eu comecei e tudo mais, finado Carlito Bervang, finado Vitor Reis, eu dizia assim, a gente se reunia, todo fim de tarde a gente se reunia e conversava, e eu sempre dizia uma coisa, o importante não é o comprador, não é o comprador o importante, ele é uma pessoa importante porque compra, mas não, o importante mesmo é o consumidor, porque é aquele ali que vai pegar a tua carne. Então a gente ia e conversava, o vendedor mostrava e depois a gente conversava com o pessoal que estava ali no mercado, na hora, comprando e tudo mais. Então essa foi a grande diferença que a Safrita teve. Aí vocês balizavam o produto no tamanho mais adequado ao que o consumidor queria. Ao que o consumidor queria, para aproveitar, né? Que nem, olha aqui, nós tínhamos uma época, era só lombinho de porco. E aí tinha as caixas, e o lombinho era mais ou menos aí 40, 45 centímetros no máximo. Na época o porco não era muito grande, que nem é hoje, né? Então 40, 45 centímetros no máximo. E era enrolado dentro de um plástico. E aí a gente enrolava e enrolava as pontas e colocava a ponta para dentro nos dois lados. E botava na caixa de 10 quilos, né, uma embalagem maior de 10 quilos. E aí um dia fui a São Paulo, o pessoal lá chegava lá no mercado e pedia para cortar. Né? Aí eu disse, bom, mas para aí, o cara está cortando, então vamos fazer nós, já menor. E aproveitamos mais os plásticos, porque na época não era plástico em bobina, vinha em metro, em folhas de metro o plástico. Né? Então, aí começamos a fazer isso. Aí que ficou, aí começamos a fazer. Depois, o carré, a bisteca. Então nós fazíamos o carré e colocava em caixa ou em saco. Né? Que tinha, quando era 25 quilos, era em saco. E 20 quilos era na caixa. Então, aí eram as caixas desse tamanho, mas o custo da caixa era muito alto, porque era gradeada, né? Então, era muito alto para você botar 20 quilos. E depois a dificuldade de você acertar o preço, ou o peso, perdão, não o preço, o peso da caixa, o peso do produto. Então, nós começamos a fazer caixinhas de 10 quilos, bisteca. Pronta. Pronto. Então fazia o seguinte, colocava uma folha, aí enchia de bisteca, ajeitava direitinho, por causa da serra, digo com todo o orgulho, hoje, ainda está aí vivo e pode perguntar a ele, Ernesto Spies, que hoje está morando, eu acho que em Beato Roque. Não sei se é por ali, por esses lugares, Santa Isabel, por aí ele está morando. Ernesto Spies foi o melhor cortador de bisteca. Você podia pegar a bisteca, ela tinha toda ela mesmo tamanho, sem ter medida. Era impressionante de ver o capricho desse homem. Né? E o capricho que vocês priorizavam junto aos funcionários. Aí né? nós pegava a bisteca,
com a faca e tirava a fuligem da serra e botava direitinho. Não pegava pano porque o negócio é o seguinte, o pano você transmite micróbios de um lado para o outro e tudo mais, né? Então não, era com a faca você limpava e limpava na mesa. E aí colocava direitinho tudo, então as camadas de 10 quilos, então isso fazia. Isso era importante. E a qualidade sempre... Sempre prezamos por uma coisa, todos os funcionários, funcionárias que eu tinha no frigorífico, que nós tínhamos ali, todos eles eram uma coisa, capricho. Primeira coisa, capricho. Primeira coisa que a gente dizia, ensinava, a sua roupa tem que estar bem limpa, bem ajeitada. Se você está bem ajeitado, bem direitinho, você também vai ter um produto bonito. E Itapiranga sempre foi um município, região aqui que priorizou o capricho, a qualidade desde lá da produção dos animais nas granjas até o produto final. Como eu te falei antes, o povo, os criadores da época, os de hoje, são os caras mais caprichosos que tinham em matéria de criação de suínos. Porque você precisava ver, os suínos eram caprichados, não era um gordão, um magro, isso e aquilo, não. Era todos eles assim, apesar de ser de vários, porque não tínhamos grandes quantidades de suíno, né? Era pouca quantidade, mas tinha... Todos eles você chegava assim para bater, era um parelho, né? Eram assim um porco parelho, não era porco demais, grande e pequeno, tudo misturado, não, era todos eles parelho. E o pessoal que trabalhava lá dentro também na indústria priorizava a qualidade, como é até hoje, né? A seara daqui é conhecida mundialmente pela qualidade dos produtos, muito se deve à mão de obra interna também. A mão de obra interna, sim, porque o negócio é o seguinte, eu sempre dizia, o nosso produtor rural é o melhor, o cara mais caprichoso que tem que ser valorizado. Depois do produtor é a indústria, onde faz o abate, onde faz a embalagem, onde prepara o produto, né? Aí então vai. Mas o mais importante, não adianta você fazer propaganda se você não tem qualidade. Você tem que ter qualidade. Em primeiro lugar, qualidade. E para você mostrar qualidade, você tem que estar bem ajeitado, bem direitinho e tudo mais. Jacó, perguntei antes sobre a questão do frango, porque hoje a indústria aqui embaixo ela não abate mais suínos, já faz um bom tempo. Quando é que então o frango entrou na história? Olha, o frango entrou na história, então eu vou contar uma história um pouquinho diferente. A Safrita importou um abatedouro de aves, todo o equipamento da Storkborgsmer da Holanda. E aí já foi comprado da Pena Branca de Caxias do Sul, já foi comprado os pintos e já foi colocado. Tinha 8 aviários e já tinham trazido os pintos e o abatedor ainda não tinha chegado em Itapiranga. Ainda não tinha vindo. Então daí foi conversado com o pessoal da seara, né, para que eles pegassem o nosso frango e abatessem lá em Seara. Aí eles vieram aqui e o frango era muito grande. Aí levaram uma carga só. Era muito grande e eles não queriam. E a nossa embalagem, que nós já tínhamos comprado, pelo tamanho do frango, ela era pequena. Então, você veja bem uma coisa. Aí, pegamos e começamos, fazíamos abate de suínos de manhã e depois pegava e abatia frango e escaldava e depenava a mão. E como o frango era muito grande, então o Cornélio Scheller, fomos daqui a Criciúma, na Canguru. Na Canguru era fábrica de plásticos. Em Canguru levamos
2 caixas de isopor grande, cheia de frango para pegar e fazer as embalagens daquele tamanho. Então você veja a situação. E saímos de rural, e fomos a Porto Alegre pelo Rio Grande do Sul, para ir a Criciúma. Então, Tudo porque o frango estava muito grande. o frango muito grande. Então nós depois abatemos o frango, aí demorou um pouquinho, aí veio, então, equipamento, e ficou um tempinho lá, uns 15 dias preso lá no Porto de Santos, por causa de problema burocrático. Isso sempre houve e continua hoje ainda no Porto, né? Então demorou um pouquinho, mas nós abatíamos o frango no tanque e depenava a mão. E é serviceira. Era um serviço, mas tínhamos gente, o pessoal com capricho, todo mundo fazia as coisas bem certinhas, sem problema. Olha, isso que mais orgulha a gente é o pessoal que trabalhou com uma consciência, com um capricho, com uma vontade de fazer as coisas. E Jacó, tem uma história bem legal assim que marcou um pouco antigamente, eu quando moleque ainda, que a Safrita tinha um avião. Isso é uma questão que muita gente tem curiosidade que a empresa local tinha condições de ter uma aeronave. Por que tinha essa aeronave na empresa? Olha, como é que eu podia te dizer? Eu vou falar algumas coisas, tá? Não posso falar tudo, porque Tranquilo? dá problema e tudo mais, né? Então houve um desentendimento entre os diretores. E o finado Rudi Gerke contratou Cláudio Rodrigo de Oliveira, Heraldo Luiz Panhoca e o Sujuaki Uek, era um japonês. E aí, então, tinham que vir, então eles vinham na segunda-feira. Eles eram de São Paulo? De São Paulo e vinham para cá. Então, na época, o então Lauro Schela pegou e vendeu a parte dele e saiu. E foi morar em Chapecó, né? E aí ficou assim, então eles vinham para Itapiranga. Eles ficaram em Itapiranga até 78, em 1978. Aí, então, a Safrita comprou. Primeiro tinha um aviãozinho pequeno. Aí precisava um maior, porque viajava mais gente e tudo mais. E aí foi contratado mais gente, o Neirol Wagner, de Santa Cruz do Sul, Silvio Rockenbach, também de Santa Cruz do Sul, o Genésio Varoto, de Gaurama, para trabalhar no escritório, mas isso já era antes do Rodrigo Vim e o Heraldo Panhoca. E aí, então, esse pessoal vinha e ficava até sexta-feira. Sexta-feira, depois do meio-dia, eles iam embora. Isso era, então, para transportar a alta direção... A alta direção da empresa. E o mercado consumidor da Safrita era mais em São Paulo, para esse pessoal vir de lá, ou tinha um motivo especial para não ser um catarinense ou um gaúcho, alguma coisa? Bom, existem tantas coisas que vamos deixar assim, tá? Vamos deixar assim. Bom, eu vou te dizer uma coisa para ti. Eu, com a minha afinada esposa, tivemos praticamente em todas as cidades onde tínhamos consumidores, com os vendedores. Então, o finado Rudi, ele era um cara muito inteligente, ele era um crânio, uma coisa fora de série, né? E ele sempre olhava, não no morro, ele olhava por cima do morro, ele enxergava por trás do morro, né? Então, ele pegou. E aí, então, eu ia e via o que o pessoal gostava. Aí, o abate de aves, nós começamos em 69, tá? Final de 69. Aí, 70 foi aí que começou mesmo as aves, né? Que começou mesmo as aves foi em 1970. E depois foi colocado peru. Aí sim, aí eu vou te dizer uma coisa, aí era da gente chorar.
Porque o peru era grande. A linha era para frango e tinha que peru. botar peru. 70% do peru era feito à mão. Ah. E ainda a safrita tinha o melhor peru de toda a região, de todos os consumidores, porque a safrita injetava manteiga no peito, na coxa e na sobrecoxa do peru. Isso dava uma qualidade diferenciada. Dava uma qualidade e a carne ficava mais suculenta. O nosso garoto propaganda do Peru, Chico Anísio. Eu estive no antigo Terraço Itália, não sei se existe hoje em São Paulo, onde foi feito o lançamento lá no Terraço Itália, onde foi feito o lançamento do Peru. Pessoal que tá acompanhando a entrevista, vocês observam o quanto que uma empresa aqui, local, formada pelas pessoas daqui, chegou a ser tão longe, né, ter artistas de renome nacional como pessoal que fazia propaganda e tudo mais, o quanto que o pessoal daqui produziu produtos de qualidade. Isso é um motivo de orgulho, né, Jacó? Não, a gente se orgulha porque eu sempre digo o seguinte, a primeira qualidade começa no produtor. O produtor tem qualidade, você só tem uma coisa a fazer, seguir. E fazer e apresentar bem para o consumidor. Isso que é o mais importante. Então, como nós fizemos a propaganda e tudo mais, numa ocasião, no Recife, eu estive no Recife, Mauro Ramos, era o nome do senhor lá, estivemos lá. Aí esteve lá eu e o Gelson Chardon, que era o gerente da filial de São Paulo. Tivemos lá eu e o Gelson Chardon, e ele pegou e disse, eu quero 100 toneladas de peru. Como assim? Não tem problema, temos, né, peru? Não, mas eu quero o peru cortado no meio em 2 partes, porque tem gente que não tem condições de comprar um peru inteiro e que é menor. Então, se tem o peru, porque pequeno ele não dá, é grande, então cortado no meio. E foi feito? Aí eu disse, bom, isso aí dá muita mão de obra e tudo mais, e aquilo. Ele disse, não, eu não quero saber o preço, eu quero saber se você faz. Aí o preço eu discuto com o Gelson. Faço. Aí eu liguei para Itapiranga, na época você demorava 3 dias mais ou menos para falar no telefone, né? Não, mas daí a gente pegou, falamos com São Paulo falou pelo rádio para fazer um cálculo do que custava. Né? Porque a gente falava com o rádio, daqui a São Paulo tinha o rádio amador, né? Uhum. Então a gente falava no rádio e aí a gente pegava e fazia, então a gente pegou e fez direitinho e cortou e vendemos. E aquele freguês, esse Mauro, que era o vendedor lá, ficou sempre comprando, foi o maior consumidor de peru nosso. E para te dizer mais uma coisa, São Paulo, a Sadia comprava aqui, vinha buscar as carretas de peru nosso aqui, para entregar para os clientes deles, porque eles queriam o peru com manteiga. E a nossa manteiga vinha de Santa Rosa. Era manteiga, não tinha acidez, não tinha nada, porque não podia ter acidez, né? E ela era uma coisa, era quente, era injetada com máquina, era quente. Galera que está acompanhando, o pessoal que está acompanhando o programa, se nós ficarmos aqui falando sobre a safrita, a gente vai ficar mais algumas horas, mas o Jacó não era só a safrita, né, Jacó? Antes de nós ir para outros trabalhos que você teve na tua história, tu tem uma caneta aí que tá... Tu queria comentar sobre essa caneta, o que ela tem de especial? Olha, pessoal, vocês que estão olhando, essa caneta eu ganhei quando fiz 10 anos, ganhei essa caneta e a esferográfica do finado Rudy Brasgerk. E esta caneta me acompanha até hoje. É Parker 21. E funciona até hoje. Pode experimentar para escrever. E funciona. Mostra aí para o pessoal ver. Funciona. E tem tinta.
Tem que ter todo um jeito especial. Tem um jeito especial. Agora achei. Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Consegue... Funciona. Ó, escrevi Jacó ali, ó. Funciona a caneta. E Jacó? E essa... Não, peraí. Essa caneta, então, sempre foi porque o negócio é o seguinte, no frigorífico, na época, a gente sempre estava com as mãos, às vezes, engraxadas na mesa, ensinar isso, mostrar aquilo e tal, né? E eu sempre tinha 2 canetas Big no bolso do guarda-pó, uma em cada bolso. E a caneta, então, às vezes não escrevia por causa da gordura. Então, essa aqui escrevia. Jacó, vou pedir licença aí para mandar mais alguns abraços para os nossos patrocinadores, Central Tintas, né? Agora chegamos no mês de setembro tradicionalmente é o mês que o pessoal dá uma renovada na pintura da casa, tá indo para primavera, as flores já vão estar aparecendo e o colorido das casas também é importante renovar. Então na Central Tintas, na Avenida Uruguai, você encontra tintas Killing e também todo o material que você precisa para pintar a sua casa. Além das tintas acrílicas, esmalte, óleo e vernizes, também conta com mais de 4.000 cores na máquina, então você pode escolher a cor da sua casa à vontade. Na Central Tintas, além de pintura, materiais de pintura, você também encontra piso, cerâmica, porcelanatos, laminados, argamassas, rejuntes. Então você que está reformando sua casa ou construindo essa casa nova, materiais, toda a parte de piso e pintura você encontra na Central Tintas. Um abraço lá pro pessoal da Central Tintas, Tintas Killing, um mundo maravilhoso de tintas. Mandar um abraço também pro pessoal do Berwanger Contabilidade, o Roberto Berwanger, o Regis também, na Berwanger Contabilidade e Constituição de Empresas, associações, contabilidade e assistência empresarial. Também fazem toda a parte de certificação digital, o eCPF, o eCNPJ. Também junto à Berwanger Contabilidade tem o despachante Roberto, que o primeiro emplacamento, licenciamento, transferências e demais serviços do ramo no despachante e também para o seu carro e casa, Berwanger Seguros, Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, completa a linha de seguros para proteger você, sua empresa, sua casa, proteger suas maiores conquistas. Francar Motos na Avenida Beira Rio, Francar Motos Yamaha, é a agência Yamaha aí para Itapiranga e região, motos novas, seminovas, também você encontra veículos seminovos na Francar. Toda a linha de veículos novos também em parceria com a Gambato, então Gambato Multimarcas, o carro que você precisar, que você quiser, procure o pessoal da Francar. Um abraço para o Pedro Paulo e também para o Charles. Jacó, nós saindo um pouco da safrita, não, eu ia te pedir o porquê que tu saiu, mas acho que vamos deixar essas partes, ficar com as partes boas. Não, mas essa aí é, boa, é muito boa essa aí. Então o que aconteceu para o senhor sair da safrita? Aconteceu o quê? Eu queria, na época, porque nós fazíamos o frango que vinha, o frango que às vezes quebrava uma asa, arrebentava o peito, um pedaço e tudo mais. Então eu cortava essas carnes e fazia em pedaços e botava cada pedaço para si, né? Por exemplo, coxa, só coxa. Sobrecoxa, vender sobrecoxa. Fracionado. Vender fracionado. E a carcaça, a gente deixava ela separada e botava no saco com embalagem e botava no saco e vendia para os hospitais para fazer sopa. Então, quando foi começado este abatedouro, que quando o Batista era prefeito, o João Batista Schneider, ele ajudou a desmontar, ele que foi lá desmontar, para fazerem maior esse abatedouro. E eu queria, na época, fazer uma sala de desossa. E aí o finado Rude, que era um cara muito inteligente, mas ele disse na reunião que isso ia começar a partir de 2020 e 2050. O fracionamento do frango. O fracionamento do frango. E eu disse, estarei aí para ver isso acontecer. E aconteceu muito antes. Né? E aí ele ficou bravo comigo e, como se diz, ele me deu uma chacoalhada e eu não gosto de ser chamado a atenção. Aí eu disse, ó,
A partir deste momento, deixei de ser seu funcionário. E saí, e aí fui passear. Aí peguei, depois fui contratado para começar o frigorífico Peperi de São Miguel do Oeste. Isso logo depois um pouco depois de sair de Itapiranga. Mas olha, eu saí em novembro, janeiro eu já estava empregado e o frigorífico ainda não tinha começado. Depois, eu vim, aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. Eu quando moleque, eu me lembro do Jacó da prefeitura, né? Então, eu sou nascido em 83, então, quando era molequinho, eu lembrava do Jacó. Jacó trabalhou 8 anos na prefeitura. 2 administração. No setor do urbanismo, Urbanismo. certo? Itapiranga, urbanismo. Itapiranga, na época, tinha bastante desafios. Não é a Itapiranga que se vê hoje, né, Jacó? Tinha desafio. Olha, fizemos asfalto, fizemos calçamento, que nem esse loteamento aqui no Bela Vista, foi tudo feito as estradas, calçamento, né? O loteamento, porque na época não é que nem hoje. Hoje o cara que faz o loteamento, ele deixa pronto, né? Ou é para deixar, né? É para deixar, né? Isso aí. Mas na época não. Então a prefeitura é que fazia os calçamentos, as ligações de água, tudo isso aí a prefeitura que fazia. O Bela Vista, início da década de 80, era mato ainda, né? Era a roça. Roça dos até... Gribler. Uma parte era dos Gribler, outra parte era do Royer. Do Roy, a outra parte era da... Ai, meu Deus do céu, agora me esqueci o nome dela. Mas Jacó... Tecla Ternos. E Jacó, o primeiro asfalto, então, foi na tua época? Primeiro, na minha época, na época do prefeito Jairo. Foi comprado equipamento, O município mesmo fez, né? Não tinha... O município mesmo fez, compramos o equipamento e tudo mais e colocamos e fizemos o asfalto. Tínhamos a usina, o rolo, tínhamos tudo completinho para fazer o asfalto. E fizemos o asfalto. Depois foi vendida, não sei quem foi. E Jacó, como é que era lidar com o funcionalismo na época? O senhor como chefe do setor, como é que era lidar com o pessoal interno? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é motivar e colocar e fazer com que o cara saiba que ele é fiscalizado por todo o povo que está te olhando, porque é o povo que está te pagando. Então você tem que valorizar o povo que está te pagando, porque o teu salário sai dele, sai do imposto que ele paga, sai da compra que ele faz no supermercado, sai do ITR que o supermercado faz e paga, o produtor paga. Então tudo isso aí, isso que tem que você conscientizar e fazer o serviço bem feito, para não precisar estar fazendo 2, 3 vezes a mesma coisa. O retrabalho é pior, o retrabalho é pior, né? Então isso eu sempre procurei colocar na cabeça de cada um, faça uma vez só e faça bem feito. E sempre expliquei para todos que nós temos 5 dedos na mão e são nossos. E nenhum dos 5 são iguais. Mas nenhum fica sem o outro. Então, nós sempre precisamos de alguém do nosso lado para nos ajudar também. E também não precisamos todos ganhar o mesmo salário. Se você produz mais, você tem um direito a mais. Porque você produz, você faz, acontece as coisas. Então, essa é a valorização. E, Jacó, nosso tempo está se indo, né? Já deu mais de 1 hora, né, de programa. E eu queria muito perguntar para o senhor... Nós temos, com certeza vamos marcar mais um dia para a gente conversar, porque tem muito mais história aí. A gente conversou com o Jacó antes, né, para dar mais ou menos quais assuntos nós íamos tocar. Muita coisa que a gente conversou não veio para o ar agora, mas vai ser para um outro dia. Jacó, Papai Noel. Papai Noel, que você vem exercendo essa atividade, essa bênção, vamos dizer assim, nos últimos anos, o que fez o senhor decidir trabalhar com as crianças como ajudante do Papai Noel, vamos dizer assim, que tem crianças nos assistindo também,
O que fez o senhor decidir fazer isso e como é que é você estando do outro lado recebendo o sorriso dos pequenininhos? Bom, primeiro, eu vou te dizer o seguinte, não existe coisa mais linda, coisa mais bonita do que você ver aquele sorriso daquela criança que você jogou uma bala. Ele olha para a bala, ele não olha para a bala, ele se abaixa a pegar e fica olhando com os olhos regalados para ti, sorrindo. Isso é a coisa mais linda. Eu sempre dizia e digo, hoje não tanto, porque hoje está muito perigoso, os carros estão com muita velocidade, na cidade inclusive, e os caras estão andando demais. Mas você me pega, eu sem dinheiro no bolso, mas não sem bala no carro. Porque... Sempre. Ó, eu comprava de 10 a 12 quilos de bala por mês da Dona Cecília Verlan, Mercado Verlan, e era a melhor bala que tinha, a bala de iogurte. Foi a primeira que comprou bala de iogurte aqui, foi a Cecília Verlan, e a gente tinha essa bala. E já faz quantos anos que o senhor vem fazendo esse trabalho? Olha, eu desde o primeiro Natal, não fui Papai Noel, mas o primeiro Natal eu comecei a fazer para os filhos dos funcionários da empresa. Já organizando o Natal. Já organizando o Natal. Porque se você valoriza a família, então você tem o funcionário ali como ele quer, como ele vai ser e tudo mais, você tem ele, né? Essa é o mais importante. Então, dá para dizer, para lá dos 40 anos... Mais ou menos isso. E como Papai Noel? Como o Papai Noel deve fazer 8 anos. 8 anos. Muitas cidades já visitadas para trabalhar? Muitas cidades visitadas, até inclusive os caras de Frederico, lá da minha terra, porque eu fui barbudo um dia para lá, disseram, não. Aí foram lá, o cara da presidente da CDL lá, diz, não, eu quero você aqui, vem cá, bota o preço aí que eu venho aqui. Não, mas eu tenho compromisso e tudo mais. E também não faço tanto assim para ganhar dinheiro. O dinheiro que eu ganho de Papai Noel, 75% eu compro bala. Reverte para os pequenininhos. Reverto para os crianças. Jacó, só pedir mais uma licencinha, temos mais 2 abraços para mandar. Digital System Películas, né? Som e acessórios automotivos, a empresa está especializada na aplicação de películas, controle solar com filtro dos raios UV e rejeição de calor. Na Digital System você encontra também toda a linha de som automotivo, manutenção de vidros, travas elétricas, faróis auxiliares, lâmpadas originais, super branca, LED, palhetas, higienização do ar-condicionado, profissionais de primeira e agora no mês de setembro estão comemorando 15 anos de empresa aqui em Itapiranga. Então faça uma visita, conheça os produtos e certamente você vai concorrer a alguns prêmios aí no aniversário da Digital System. Grande abraço para o Rodrivan, parceiro nosso aí do programa. E Intersul Estofados, Jacó, tá bem confortável na poltrona? Muito bem confortável. E, bom, qualidade, esse tem qualidade. É isso aí, esse faz aquilo que a gente diz. Primeiro, qualidade. Isso, poltronas da Intersul, do nosso amigo Aleluia. Ele prioritariamente sempre qualidade, né? Porque é o número 1, primeira coisa que ele olha é fornecer um produto bom. Poltronas, cabeceiras, sofás reclináveis, sofás automáticos e toda a linha articulada, produtos de primeira linha mesmo com a Intersul Estofados, a fábrica e showroom aqui na linha Laranjeira Itapiranga. Converse com a Aleluia, faça o orçamento e condições as melhores, certamente você vai encontrar com a Aleluia. Ó, sofá, poltrona de qualidade é na Intersul Estofados. Jacó, para a gente encerrar o dia de hoje, já que nós vamos ter que marcar mais uma em breve, para a gente continuar, contar mais histórias, o que tu diria para você que participou de um empreendimento grande da nossa região, da nossa cidade, o que tu diria para o pessoal que está pensando em empreender, o que essa pessoa deve priorizar na sua profissão, no seu trabalho, para conseguir empreender, ter um negócio de sucesso? Eu acho que todos têm, o cara que tem vontade de empreender, ele vai fazer uma coisa com capricho.
Eu passei essa semana que passou, eu passei ali na Laranjeira para baixo e vi um aviário novo que me chamou a atenção, né? Ali no Simon. Mas que aviário lindo e grande. Então eu acho que você investe porque você tem capricho. Você quer uma coisa, crescer. Porque o negócio é o seguinte, ninguém faz para ficar parado, né? Então você também quer crescer. E para crescer, você tem que... A primeira coisa que tem que ter é que sempre o pessoal de Itapiranga teve. Capricho, qualidade. Então isso é a coisa mais importante. Eles têm capricho, os produtores rurais têm capricho, têm qualidade. Você veja nossas lavouras, são tudo bem caprichado, a gente passa, vê e tudo mais, né? Então é isso aí, pessoal. Capricho, qualidade, são as palavras aí bastante comentadas, faladas pelo Jacó. E Jacó, agradeço muito a tua presença no nosso programa. 1 horinha passa voando e já deixo o convite para uma próxima ocasião a gente bater um pouco mais, bater mais uma bolinha aqui, conversar um pouco mais sobre vários assuntos que ficaram ainda, não digo pendentes, mas ainda tem muita história para contar. Muito obrigado. Algumas tem. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está em casa e tudo mais, mas estou à disposição e tudo mais, sem problema nenhum. A hora que precisar, estamos aí para contar uma coisa. Eu tenho uma coisa muito importante que eu quero dizer antes de sair. Eu comecei em Goiás um frigorífico que era de 2 ex-funcionários, um da Sadia e um da Perdigão. E o nome do frigorífico era Persa. Per de Perdigão e SA de Sadia. Isso aí. Galera, então, ligada no canal da Estúdio A, essa foi a primeira edição do Estúdio A Entrevista. Estúdio A Entrevista que volta na próxima semana, segunda-feira, às 20 horas. Amanhã estarei de volta aqui com o Estúdio A Esportes, também às 20 horas. Nós sempre começávamos às 19h30, então fiquem ligados que a partir de amanhã o Estúdio A Esportes é às 20 horas. Amanhã com o José Lauer, o Diva, estará ao vivo aqui no programa. E a live da semana com o Ney, ex-lateral do Internacional de Porto Alegre, o lateral direito Ney. E na quinta-feira, também às 20 horas, Estúdio A Music em mais uma edição. Fiquem ligadinhos no canal, curtam, compartilhem a nossa página no Facebook, recomendem a página no Facebook e no YouTube. Entrem no nosso canal do YouTube, se inscrevam, marquem as notificações, ative o sininho para você ficar bem informado. Nós ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital Systems, Imobiliária Terra Boa, Francar Motos, Berwanger Contabilidade e Despachante Roberto, o CEF, Central Tintas, Ana Mar Calçados e Confecções, LM Projetos, Grisote Vidros e Alumínios, Sicredi e Intersul Estofados. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Em
Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626.